Boa noite a todos. Aí você dá o boa noite agora. Você fala, boa noite, pastor. Boa noite, isso, pode ficar à vontade. Hoje é sexta-feira, você pode dar boa noite tranquilo, né, se bem que amanhã tem que acordar um pouquinho cedo, né, para chegar aqui. Mas é uma alegria poder estar nesse momento aqui com vocês, compartilhando do segundo tópico da conferência sobre o tema da afinidade litúrgica. E eu queria, então, convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Se de vez em quando eu tossi, não é Covid, tá? Eu fiz o exame segunda-feira, tá tudo tranquilo. Só uma inflamação da garganta mesmo. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 25 e o verso 26. Diz assim, mesmo assentados, estejamos atentos ao que diz a palavra de Deus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumina, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, o nosso pensar, o nosso meditar, para que possamos, ó Deus, olhar a Tua palavra com fé, enxergar, ó Deus, o ensinamento, ó Deus, e enxergarmos a direção do qual o Senhor nos tem posto a seguir. E eu te suplico, ó Deus, que a aplicação, o entendimento daquilo que iremos meditar seja eficaz pela obra do Teu Santo Espírito, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações, mas reconhecemos também, ó Deus, o Teu poder. E confiados no Senhor que nós queremos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de, primeiramente, e a minha intenção, tentar argumentar acerca da importância da gente refletir sobre a nossa afinidade litúrgica. E eu quero, peço a Deus que você não se desinteresse achando assim que liturgia é apenas algo que diz respeito à cultura. É provável que em algum momento da sua caminhada cristã, você, assim como eu um dia, tenha sido levado a pensar que culto a Deus é reflexo da cultura humana. E aí as pessoas podem argumentar com isso que na África os cultos começam tal hora da manhã e terminam tantos dias depois. Vão argumentar que em algumas tribos indígenas o culto a Deus acontece de uma forma, digamos assim, voluntária e sem tão muita ordem. Vão pensar que no hemisfério norte, especialmente na América do Norte, as igrejas reúnem-se, por exemplo, apenas num turno do dia do Senhor, ou na manhã, ou final de tarde. E aí isso muitas vezes nos faz pensar que nós somos senhores da liturgia. Isso pode nos fazer pensar que, então, que o nosso desafio é, enquanto brasileiros, vivendo num país tropical, refletir como que deve, digamos assim, ser o horário do nosso culto, quanto tempo ele deve levar, se o pregador deve usar terno, toga ou camisa polo. E aí a gente começa a refletir e a sondar as coisas que a gente muitas vezes vê e ouve. E então a minha intenção, primeiramente com vocês, é mostrar que o assunto liturgia é um assunto sério. Pois, quando falamos de liturgia, nós estamos falando de culto a Deus. Estamos falando de adoração ao Senhor.
Tem um autor chamado Eugene Peterson que ele diz que uma das coisas mais perigosas do mundo é adorar a Deus. Pois quando se adora ao Senhor sem se observar os preceitos da sua palavra, não é em apenas um episódio que a Bíblia revela pessoas caindo mortos por causa de um erro litúrgico, por causa de um erro de adoração. Por exemplo, Abinadab e Eliú apresentam fogo estranho ao Senhor e eles então morrem no mesmo momento em que apresentam esse fogo estranho, ou seja, dá a entender que eles quiseram adorar a Deus do jeito deles e não do jeito que a palavra de Deus nos orienta. Lembramos também de Uzá, que ignorou a ordem do Senhor de não tocar a arca, e no momento em que a arca da aliança estava sendo levada para Jerusalém, numa comitiva da qual Davi, o rei Davi, estava liderando aquela adoração, os bois tropeçam, a arca vai caindo e Uzá tenta, numa boa intenção, segurar a arca. E o texto diz que quando Uzá segura a arca, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ele morreu naquele mesmo momento. Num momento de ofertório, num momento de consagração de dízimos e ofertas, Ananias e Safira caem mortos diante do apóstolo Pedro, porque através daquela ação de dizimar, de ofertar, eles mentiram ao Espírito do Senhor. Então perceba que não é um fato isolado, não é algo que uma vez aconteceu num tempo bem distante do Antigo Testamento e que hoje nós estamos debaixo da graça e aí você entra na presença de Deus plantando bananeira, fazendo o que quiser, se expressando da forma que quiser, porque o que importa, como alguns usam erroneamente o versículo, aonde há o Espírito, aí há liberdade. E aí o pregador, com uma hermenêutica totalmente equivocada e atabalhoada, leva a igreja a uma adoração confusa, caótica, dizendo assim, se você hoje está aqui na presença de Deus, se você está aqui hoje na presença do Senhor, se o Espírito habita em você, fica à vontade, meu irmão. Cospe no chão, paquera a irmã que está do lado enquanto o pastor prega, pensa no que você vai fazer depois da conferência, se vai para o cinema, se vai para o McDonald's, ou seja, você está livre. E a gente vai ver que não é bem assim, o tema é sério. A adoração exige preparo. A adoração exige conhecimento, para que nós não sejamos, então, pegos em alguma falta perante o Senhor. E eu chamei a atenção de vocês, então, para esse curto diálogo da mulher samaritana, como ela é assim conhecida na história do Evangelho, e esse é o episódio em que Jesus vai até o poço e vê essa mulher buscando água, e ele pede para ela que lhe dê um pouco de água para que ele viesse a beber. Ela se escandaliza, porque ele, além de ser homem, era um judeu, falando com ela que era uma mulher e ainda mais samaritana. Povos que tinham rivalidade entre si. E aí, então, Jesus diz para ela, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria da água da vida. E Jesus começa a conversar com ela, fala das coisas que ela não lhe contou, mas que ele sabia. E aí, essa perícope, que começa no verso de número 19, inicia-se com uma declaração de fé. Pegando um pouco aqui um gancho do que o pastor Mateus falou, acerca da nossa afinidade confessional, o que eu creio e você crê, nós confessamos. E ela confessa a Jesus aqui nesse momento. Ela diz no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és
profeta. Ela que começou o diálogo achando que ele era apenas um homem judeu, e como homem judeu ela não deveria dar muito ouvido a ele, não deveria ter afinidade nenhuma com ele, mas depois que Jesus se revelou a ela, a graça do Senhor se manifestou naquele momento ali, Jesus mostrando para ela que ele era muito mais do que um homem judeu, mas ele era um homem encarnado, ele era um Deus encarnado, um Senhor que sabia da vida dela, que lia o seu pensamento, que sabia o que ela estava sentindo, e ela então confessa a Jesus, diz, o Senhor é um profeta. E ao conhecer o Cristo, ela traz a sua dúvida. E qual que era a dúvida dela? Era uma dúvida litúrgica. Era uma dúvida de adoração, de culto a Deus. Ela queria saber se a igreja que ela estava indo adorava ao Senhor de modo correto ou não. Ela falou assim, eu sou da igreja tal, e é assim que se adora ao Senhor? Veja o verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, no verso 20, ela coloca o problema da adoração, da liturgia. Afinal, ela quer saber onde que se adora a Deus corretamente. E esse onde traz consigo o como. Porque a adoração samaritana não era apenas num lugar diferente, mas era com uma liturgia diferente. Não diz respeito à igreja, né, somos presbiterianos e temos um modelo litúrgico, e em cada filial nossa você vai encontrar, digamos assim, a verdadeira adoração. Não, ela diz, olha, os meus pais, os samaritanos, adoram lá no Monte Gerizim, vocês adoram em Sião, em Jerusalém, e eu sei que existe esse conflito, vocês ficam se chamando de primos, né? Vocês ficam se chamando de irmão postiço, eu sou assembleiano, você é presbiteriano, o outro é batista, qual que é o correto, qual que é a forma correta, onde que é a igreja correta? E aí Jesus, então, mostra para ela que a dúvida que ela estava ali expressando, havia uma razão de ser, que não era uma dúvida boba, que não era algo para ela relegar, digamos assim, ao último ponto do seu argumento ou da sua reflexão cristã. E Jesus tanto considera a sua dúvida como lhe responde a ela. E aí no verso 21 Jesus diz, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí, então, o que ela estava, digamos assim, em dúvida, Jesus mostra para ela que não era entre Gerizim e Sião. Que a questão não é se é batista ou presbiteriano, se é congregacional ou episcopal. A questão é mais séria e mais profunda. Jesus mostra para ela que o problema litúrgico não está, digamos, simplesmente na tradição da qual nós seguimos, mas se ela reflete Cristo ou não. O problema da adoração não é se é batista ou presbiteriano, como eu falei, mas se adora a Cristo ou se não se adora a Cristo. Se o Senhor ali é exaltado ou se ele não é exaltado. Se ele está presente ou se ele está ausente. Essa é a questão sine qua non da liturgia e do culto a Deus. Cristo está entre nós. O Senhor se revela a nós nesse culto, nesta liturgia. Esta liturgia glorifica a quem? Ao pastor, a tradição, a igreja local, os fundadores da igreja. A quem essa liturgia adora? E Jesus está mostrando para ela que o problema não é entre samaritanos e entre o povo de Jerusalém, mas era se eles o conheciam ou não. E aí o verso de número 22 vem uma declaração grave de reprovação.
Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. E a primeira pergunta litúrgica, a primeira pergunta de adoração que eu e você precisamos responder nesta noite é se nós conhecemos aquele a quem nós dizemos adorar. Nós adoramos um Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus, ou adoramos o altar que o apóstolo Paulo encontrou lá em Atenas, que era dedicado ao Deus desconhecido? Saiba que quando Paulo fez destaque desse altar, não tenha dúvidas, pessoas paravam em frente a ele e adoravam. Adoravam todos os altares e, para não esquecer de nenhum deus do panteão grego, vou adorar o desconhecido. E muitos crentes, muitos cristãos protestantes reformados, às vezes estão adorando sem conhecer aquele a quem estamos dedicando a adoração. E é essa declaração que Jesus faz a essa mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí é que se mostra ainda maior a gravidade, porque nós podemos achar que estamos adorando verdadeiramente, quando, na verdade, à luz da palavra de Deus, nós estamos sendo classificados como falsos adoradores, como aqueles que praticam uma adoração falsa. E o que diferencia uma adoração verdadeira de uma adoração falsa? Se é Cristo que nós estamos adorando. A verdadeira adoração é dedicada ao Senhor, a Jesus. Mas, continuando, Jesus diz a ela: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí eu quero pegar mais um pouquinho do gancho que o Mateus falou acerca da confessionalidade, para você perceber como que... E interessante que o quarto ponto dele foi a liturgia. Como que a confessionalidade aponta para a liturgia? O que a nossa história tem a nos assegurar e a, de certa forma, nos proteger na adoração? Nós adoramos, não é uma invenção dos dias de hoje, da modernidade, do culto pós-moderno ou do culto contemporâneo. Nós adoramos, como diz o hino, o Deus dos antigos. Nós adoramos o Deus que, no primeiro ato da criação, revela-se a cada um de nós. A nossa fé não é fruto da modernidade nem dos tempos contemporâneos. E aí o que Jesus está dizendo para essa mulher é que os samaritanos, eles saíram dos judeus. O povo judeu não se formou do povo samaritano, mas o samaritano, quem era o samaritano? Era o judeu que, não obedecendo à lei, se deu em casamento misto, casando com pessoas de outras nações, e que para os judeus falou assim: olha, vocês misturaram o povo. Então, os samaritanos, para os judeus, os samaritanos eram judeus de segunda categoria. Mas não porque era uma, digamos assim, uma perseguição ética apenas, racial, mas era por desobediência à lei. Tanto que os samaritanos, eles tinham como, digamos assim, palavra de Deus apenas o Pentateuco. Já os judeus, eles tinham a lei e os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Então, Jesus afirma para ela, dizendo assim: olha, a salvação vem dos judeus. Vocês saíram daqui. Vocês se misturaram. E é interessante que a adoração na palavra de Deus, ela tem uma metáfora, uma ilustração do matrimônio. Se tem algo que ilustra para nós o que é adorar, é o casamento, é o matrimônio. Por isso que nós somos a noiva
do noivo que é Cristo. Por isso que Jesus, por exemplo, nesse contexto de adoração, pergunta para ela: cadê teu marido? Cadê o teu marido? E aí ela: olha, eu não tenho marido. E é quando Jesus se mostra profeta e diz: disseste muito bem, porque já tivesse 5 e esse que você tem não é seu marido. De fato, Jesus está falando da biografia da mulher, mas ele está apontando para uma realidade espiritual, dizendo assim: olha, toda vez que você sai atrás de um Deus, atrás de um Messias falso, é o que a Bíblia chama de idolatria. E a idolatria, ela está associada, digamos assim, à prostituição espiritual. O livro de Oséias, que conta a história dele com Gomer, mostra justamente isso. Olha, Oséias, vai casa com Gomer, Gomer vai e se prostitui. E aí Deus fala assim: vai lá e compra ela, restaura ela, resgata ela. O que Deus está querendo nos ensinar? Dizendo: esses são vocês. No final do livro, Deus diz: essa é a nação de Israel. Vocês se prostituíram diante de outros deuses. Vocês foram adorar deuses falsos. Vocês se deram em casamento a quem não é Deus. E o que o Senhor fez conosco? Nos resgatou da nossa imundície espiritual, nos santificou, nos comprou e nos amou, como Ele faz com a noiva. E qual que é, então, a resposta de fidelidade que a noiva deve dar ao noivo? Espiritualmente falando, o culto. O culto a Deus, guarde isso no seu coração. O culto a Deus é a maior expressão de fidelidade que nós podemos dar ao Senhor. Por isso que ele tem que ser público. O culto solene no dia do Senhor, ele é público. Todo mundo precisa saber quem é o nosso noivo. A gente não tem vergonha de ter entrado em aliança com ele. A gente não tem medo de dizer que ele é o nosso Senhor e que, como noiva, nós somos submissos ao noivo, ao Cristo, que é o cabeça. Agora, quando publicamente, em adoração, o nosso noivo não está presente, nós passamos vergonha. Sabe qual é a vergonha da infidelidade conjugal? É ser pego. É ser descoberto. E toda vez que a igreja publicamente adora aquele que não é o Senhor, ela revela a sua vergonha. Faz isso à luz do dia. Os profetas apontaram isso para Jesus. Olha, vocês estão se prostituindo à luz do dia. Ele está falando de culto, de adoração, que o povo de Israel pegava os baalins, colocava debaixo de árvore, pegava os postes ídolos, colocava em outro lugar, traziam as suas oferendas à luz do dia, em cima dos montes, dos moteiros, e o profeta diz assim: olha, vocês estão expondo a vergonha de Israel. É um problema litúrgico, é um problema de adoração. Então perceba que o que eu quero compartilhar com vocês hoje é muito mais do que introito, oração de confissão, louvor, pregação da palavra, aplicação, bênção final. Essa é a nossa tradicional liturgia. Mas mais do que isso, a afinidade que nós precisamos ter é com o noivo. E é por isso que, quando o tema fala da afinidade litúrgica, né, a igreja a uma só voz, que voz única é essa? Não é a das nossas bocas, não é do nosso louvor uníssono, da leitura da palavra uníssona, mas é a voz do noivo.
é a voz daquele que é adorado. E aí, então, voltando aqui ao nosso texto, Jesus diz, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja que quem classifica a adoração entre verdadeira e falsa é o próprio Cristo. E por isso que no último dia, no dia do Senhor, quando Ele vier buscar a sua noiva, que cumpriu cabalmente a sua liturgia, Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda, e Ele dirá, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estava nu, vocês me vestiram. E sabe o que é interessante? É que os que fizeram isso vão se perguntar, quando, Senhor, que nós fizemos isso? E aí Jesus vai dizer, quando vocês fizeram um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Por que eles perguntam? Porque eles não fizeram isso para ser salvos. Eles não foram visitar o preso, não foram cobrir aquele que estava nu, pensando na boa obra, dizendo assim, pela minha boa obra eu vou ser salvo. Porque se eles fizessem isso para serem salvos, quando Jesus disser a eles, vinde, bendito meu Pai, porque no dia que eu estive preso vocês foram me visitar, eles concordariam, dizer assim, puxa vida, dediquei minha vida toda a isso. Busquei e corri atrás da minha salvação. Mas eles se questionam de forma surpresa. Quando, Senhor? Não, quando vocês fizeram desses pequeninos. E aos outros que não ouviram essa confirmação e esse elogio de Jesus, vão dizer, mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos os demônios em Teu nome, nós realizamos milagres em Teu nome. E veja, o que Jesus vai dizer para eles, não é que eles não fizeram isso. O que Jesus vai dizer para eles é o seguinte, eu não sei quem são vocês. Eu não vos conheço. Ora, se Jesus não conhece quem fez milagre, quem expulsou o demônio, quem lutou, digamos assim, para adorá-lo desta maneira, e vão ouvir dele que não são conhecidos dele, você entende o que Jesus está dizendo para essa mulher. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E quem adora aquilo que não conhece, no último dia, vai ouvir de Jesus, eu não conheço vocês. Não importa se vocês foram ao culto. Não importa se vocês deram o dízimo. Não importa se vocês praticaram o exorcismo. Eu não sei quem são vocês. E esse conhecer é se relacionar. Mais uma ênfase da relação matrimonial. Quando Jesus diz assim, eu não vos conheço, no grego é a mesma expressão que no Evangelho de Mateus diz que José não conheceu Maria. Não é que José não sabia quem era Maria, mas porque ele ainda não tinha se relacionado intimamente com ela. E Jesus está falando assim, olha, eu nunca fui íntimo de vocês. Eu não sei quem são vocês. Por mais que vocês estiveram no culto. Então, que culto era esse? Era um culto falso, com uma falsa liturgia e com falsos adoradores. Eis, então, a minha intenção de chamar você à reflexão da seriedade do assunto. Por que você deve, então, chegar numa igreja, né, e talvez fique aqui registrado para um dia quem for ouvir essa meditação no YouTube, ou sei lá se você ainda não é membro de alguma igreja, qual que é a primeira coisa que você deve olhar na igreja? É a estrutura dela?
se tem ar-condicionado, se tem estacionamento, se o culto é animado, dá para sacudir o corpo, porque, né, tem um jogo de luz bacana, tem um ambiente atrativo e atraente. Não. Para você procurar uma igreja, você precisa entrar no templo dela e observar a liturgia. E perguntar para o seu próprio coração, quem é adorado aqui nesse lugar? Porque a vergonha está exposta. Ainda mais num período de pandemia em que todos os cultos, quase que todos, estão aí expostos na internet. E não são poucos os lugares que parecem culto cristão, parecem verdadeira adoração, mas, na verdade, é culto a homens. Começa quando você diz, eu vou na IPJB, no caso daqui, por causa do Mazinho. Eu vou por causa do fulano. Vou ouvir a mensagem do ciclano. Ou seja, o foco da liturgia é a inteligência do pastor, ou a aparência dele, ou o ambiente, né, que se faz e que se cria. O que Jesus está dizendo para essa mulher, olha, quando você entrar no templo, o Pai espera que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, do começo até o final da liturgia, um único nome do qual importa que sejamos salvos, um único nome que deve ser declarado, confessado, é o nome de Jesus. Eu preciso me perguntar, é a Cristo que eles estão adorando? E aí, entrando no texto que nós lemos, ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Ou seja, o adorador, aquele que trabalha e vive a liturgia do culto, ele anseia por Jesus. Se você vai hoje ao culto, onde Cristo não é mencionado, onde Cristo não é adorado, onde Cristo não é ensinado, e você não sai com fome, você não sai ali com sede, assim, puxa, eu vim atrás de Jesus, mas eu não recebi nada de Cristo. A pregação foi sobre o pastor, o louvor foi autoajuda, a oração foi positivismo, otimismo, foi profetada em cima de profetada, mas Jesus não apareceu. E eis uma legítima razão para sair e mudar de uma igreja. Quando eu vou ao culto e Cristo não está nele. Eu fico sendo alimentado de droga, de adrenalina, de emoção, de choro, de arrepio. E toda semana eu tenho que ter um pouco mais dessa dose, porque senão eu não volto mais ali. Mas Cristo alimenta a alma, e é por isso que ele diz, se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que me pediria, e eu te daria. Por isso que quando o culto é cristocêntrico, do início ao fim, do prelúdio ao pós-lúdio, Cristo é exaltado e Cristo é adorado, nós saímos com uma fonte de água viva a jorrar no nosso coração. Saímos saciados, saímos alimentados, saímos conhecendo, puxa, hoje eu aprendi mais do meu Senhor, hoje eu aprendi mais do meu Salvador, hoje a minha fé foi fortalecida, hoje a minha fé foi edificada, a minha vida foi estabilizada em Cristo, porque Ele me foi apresentado, porque Ele se revelou através da sua palavra. E aí, queridos, é o que Jesus diz para ela. Observe o versículo de número 26, depois que ela falou assim, eu sei que o Cristo vai se manifestar. Eu sei que Ele vai se revelar. O verso 26, Jesus diz, disse-lhe Jesus,
eu o sou, eu que falo contigo. Na verdadeira adoração, Cristo fala e nós ouvimos. E ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, dado esta verdade que eu quis agora, nesse momento, compartilhar com vocês, eu gostaria de trazer algumas aplicações acerca dos problemas litúrgicos que os dias atuais têm se mostrado a nós, os nossos desafios em relação ao assunto, né, de culto, de adoração e de liturgia. A primeira delas, queridos, que eu gostaria de trazer ao coração de vocês é que não existe uma liturgia, digamos assim, reformada. Né? O que eu quero dizer para vocês, embora a gente às vezes tenha vontade de que seja assim, né, que o culto na IPJB seja idêntico ao culto da Redenção, que seja idêntico ao culto do Guará, que seja idêntico ao culto da CMA, que seja idêntico ao culto da Nacional, não vai haver isso. Por mais que a gente tente copiar, inclusive, um ao outro, vai ser diferente. Agora, o que a gente tem que entender é que essa diferença não é de substância e nem de elemento. Quando a gente fala que não existe uma única liturgia, nós estamos falando de forma. A Bíblia, de fato, e até mesmo os nossos documentos confessionais, eles trazem diretório de culto, eles trazem princípio regulador de culto, mas eles não dizem assim, olha, o culto tem que ser assim, assim e assado. De modo que qualquer coisa fora desse parâmetro é em violação, digamos assim, da lei de Deus. Não, não há. Não há quanto à forma. Agora, quais são essas substâncias? Quais são esses elementos de culto? E eu queria, então, compartilhar com vocês 3 pontos da contribuição de João Calvino para a liturgia reformada. Primeiramente, falando, como eu disse, que a reforma protestante ela não trouxe um movimento, digamos assim, uniforme. Então, por exemplo, a primeira igreja nacional a surgir na reforma foram os luteranos. Eles foram, digamos assim, os que primeiro romperam com o catolicismo romano. Eles viram a liturgia católica e identificaram que, biblicamente, haviam muitos elementos dentro da liturgia, do culto, que não deveriam estar ali. E, por estarem ali, se revelavam como uma falsa adoração. Ou seja, Cristo não era o único a adorar, a ser adorado. Haviam relíquias, misticismo, ritos que foram incrementados pela invenção do homem. Então, os luteranos, eles de alguma forma rompem, mas, ao mesmo tempo, eles ainda trazem consigo algumas coisas do catolicismo. Como, por exemplo, no que diz respeito ao sacramento, você já foi ensinado na classe de catecúmenos que a tradição católica ensina que a hóstia, né, o elemento da ceia, ela se transforma no corpo de Cristo quando é ingerida, digamos, pelo fiel. Já o luterano ele vai dizer assim, não é isso. Mas o elemento ele contém. Neste pão e neste cálice contém o corpo de Cristo. É o que a gente chama de consubstanciação. Quando você vai ver Calvino, Melanchthon e os reformadores mais, digamos assim, espaçados daquele período, eles rompem e dizem assim, não é nem transubstanciação, nem consubstanciação, é um memorial espiritual. O pão é pão, o cálice é cálice, e a igreja é alimentada de modo real e espiritual por Deus. Então você percebe um movimento, não há algo assim do céu dizendo que, pronto, o compêndio reformado.
e que, em alguns momentos, essas tradições vão divergir, em alguns momentos elas vão convergir. A nossa tradição presbiteriana é uma tradição calvinista, por isso que eu gostaria de, primeiramente, usá-la. E, colocando em prática aquilo que o pastor Mateus falou, eu gostaria de ler para vocês o que a nossa confissão de fé de Westminster ela fala acerca da liturgia e do culto pela sua influência calvinista. Se eu tivesse marcado aqui, eu acharia mais rápido. Me ajuda aí, Cadu. Quando fala que nós não devemos adorar a Deus de acordo com as nossas invenções e nossas imaginações. Alguém falou aí? Me deu a cola? Eu confiei aqui na confissão que vem colada na Bíblia e não memorizei o capítulo dela. Aqui, capítulo 21. O capítulo 21, a primeira sessão, ela diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, veja que a nossa confissão ela nos auxilia nesse ensino, mostrando assim, como que eu devo, então, adorar a Deus? Digamos, a herança calvinista, ela vai dizer o seguinte, olha, de modo nenhum, adore a Deus de acordo com as suas imaginações, de acordo com aquilo que você acha que Deus, digamos assim, quer ser adorado. Que foi justamente esse o erro daqueles homens que a gente falou da Bíblia, Uzá, Aminadab e Abiú, e Eliú, Ananias e Safira, ou seja, eles tentaram, de alguma forma, assim, ajudar a Deus de como ele deveria ser adorado, e Deus não aceitou. Isso eu diria assim, que a tentação maior é quando a gente está na adolescência. A gente quer, os meninos aqui que estão da Nacional frequentaram o point da UPA, às vezes, assim, o pastor da UPA ele tem que virar palhaço, para a meninada aí, assim, gente, vem para a reunião dos adolescentes hoje que o pastor vai fazer uma mágica. E aí a turma, agora eu vou. Se você falar assim, vem para a reunião da UPA que o pastor vai pregar o evangelho, eu falo assim, de novo? Não tem nenhuma novidade. Tem um memezinho, que um jovem manda para o pastor assim, pastor, vai ter alguma novidade hoje no culto? Aí o pastor fala assim, vai ter o Batman, o Super-Homem, a Liga da Justiça todinha vai estar no culto. Assim, claro que não. E a confissão e a tradição reformada vai mostrar o quê? Que a liturgia, ela é a liturgia da palavra. Era assim que Calvino chamava a liturgia da palavra, porque ele dizia que a liturgia, ou seja, a ordem do culto, deveria ser prescrito tão somente com aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. E aí, em primeiro lugar, quando Calvino fala
liturgia da palavra, ele está falando de um culto cristocêntrico, de um culto bíblico, de um culto que não abre espaço para nenhuma outra coisa que não seja o Senhor. Em segundo lugar, Calvino ele vai falar que esse culto bíblico, cristocêntrico, é um culto que é formulado e projetado com elementos bíblicos. Então, quando eu falei que a forma ela é diferente, ela pode ser diferente, mas ela não pode deixar de ser bíblica. Em outras palavras, os elementos de culto têm que ser extraídos à luz da palavra de Deus, e não é porque, digamos assim, está citado. Qual que é o grande equívoco hoje da comunidade neopentecostal que está judaizando o culto cristão? É porque eles olham, por exemplo, o Antigo Testamento e veem Davi entrando com a arca. Aí eles vão e falam assim, não, então o culto é bíblico, então nós vamos entrar com a arca no culto. E aí constrói a arca, chama os irmãos do louvor de levita, coloca aquelas roupas antigas, faz todo um cerimonial e ainda desobedecem porque da Bíblia falava que não podia tocar, mas todo mundo quer tocar na arca do altar. E aí o misticismo, o sincretismo, a superstição começa a fazer parte. E aí você vai falar assim, mas você tem que fazer uma adoração bíblica. Aí vai dizer, não, mas está na Bíblia. A entrada da arca, a gente está fazendo a cerimônia da arca. Só que tem que ser bíblica, cristocêntrica. Tem que ser interpretada à luz de Cristo. E em Cristo, estas questões cerimoniais da adoração foram encerradas. Então, hoje, não existe mais estola sacerdotal. Hoje não existe mais o novilho, o altar, o incenso. Como muitas igrejas e, às vezes, alguns movimentos dentro de igreja querem recriar na argumentação de dizer assim, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas foi encerrado em Cristo. Então, quando Calvino dizia que a liturgia era da palavra, ele está falando de uma palavra cristocêntrica. E, em terceiro e último lugar, além da liturgia, ela ter a soberania da palavra de Deus, ter os elementos, ou seja, a forma da adoração bíblica cristocêntrica, ela deve ter um conteúdo cristocêntrico. Então, quais são os elementos de culto? O que no nosso princípio regulador, que é extraído das nossas confissões de fé, que são estudados à luz da palavra de Deus, nós dizemos assim, olha, isso aqui faz parte do culto a Deus. A oração, o louvor, a pregação, os sacramentos, o batismo e a ceia, o ofertório. Então, esses elementos são de culto. Se a igreja onde eu estou acrescenta imagem de santos, acrescenta relíquias para que eu tenha superstição de adquirir uma parte dela, se ela introduz uma forma, digamos assim, mística de oração, ela foge do conteúdo bíblico. Então, Calvino ele dizia o seguinte, olha, você tem a liberdade de orar. E ele, trazendo aqui o contexto histórico, lembre-se que na missa católica tudo era escrito, ainda hoje é. Tudo é lido, a oração é lida. É diferente da tradição reformada, fala assim, não, o pastor vai orar. Algumas tradições daquele tempo eles ainda escreviam, mas não há necessidade de escrever, então você pode orar. Tá, mas assim, se prepare para isso. Se prepare para orar. Para quê? Para que você não se perca em uma oração que não é bíblica, pedindo a Deus aquilo que não se deve pedir. E Tiago nos alerta a isso, dizendo assim, olha, vocês oram, não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. O louvor, interessante, eu tinha anotado esse ponto aqui, o Mateus tocou. A tradição reformada canta só salmos? Não, canta salmos também.
mas exclusivamente os salmos, não. Por quê? Porque quando Calvino quis montar, na tradição reformada, uma liturgia, digamos assim, o inário, nós não temos como igreja presbiteriana o inário Novo Cântico. O que Calvino fez com os salmos foi transformá-lo no inário. Então, ele, de certa forma, não somente ele, como Lutero e outros reformadores, eles contratavam músicos que pudessem metrificar os salmos, para que eles pudessem ser cantados. E por que os salmos? Porque ele dizia assim, porque nada melhor do que cantar a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que era só os salmos. A gente pode cantar Isaías, a gente pode cantar Apocalipse, a gente pode cantar Efésios. O que ele está dizendo é o seguinte, que o louvor tem que ser bíblico. Então, você pode ser compositor, digamos assim, sacro, né? Pedir a Deus, Senhor, eu quero compor canções que sejam incluídas na adoração do teu povo. Pode. Qual que é a sua preocupação? De você escrever uma letra, né, e metrificá-la de uma letra que não tenha nenhuma, digamos, aberração bíblica. Mas o que a gente prefere cantar? A gente prefere cantar mais a melodia do que a letra. Né? E aí fica a briga, às vezes, e aí eu falo aqui para o pessoal do louvor, né? Não, espero que vocês sejam daqueles obedientes ao pastor, mas assim, essa música está nas... Né? Antigamente, a gente ouvia mais rádio, né? É de sucesso, assim, está na boca de todo crente, a gente quer cantar lá na igreja. Pastor, vamos cantar, como Zaqueu. Eu falei, ixi... Pastor, Zaqueu está na Bíblia, a história está na Bíblia. Mas ela foi composta ali de uma forma que está adorando Zaqueu. Está adorando Zaqueu. Mas Zaqueu não está na Bíblia? Tá, mas quem tem que ser adorado não é Zaqueu. Tem que ser adorado é Cristo. Então perceba que são coisas sutis e que o pastor e os membros precisam ficar atentos. Espera aí, o que eu estou cantando está exaltando quem? Você pode cantar como Zaqueu no seu carro, sua casa, se você gosta da música. Mas no culto, não. Na liturgia, que é de adoração a Deus, não. Então, são essas questões que Calvino, os reformadores, vão dizer assim, olha, o louvor, o hino, ele tem que ser bíblico. Ele tem que exaltar quem Deus é e aquilo que Ele fez. Eu sempre faço assim um acordo aqui com os irmãos, quando querem trazer uma música nova, me manda só a letra, para que, às vezes eu ouço a melodia e acho que é brega e acabo nem querendo ouvir a letra. Então, vamos avaliar só a letra. Se ela é bíblica, canta. Se vai ser com piano, com bateria, com flauta, eu não sei, mas é a letra dela. E, por último, mas não menos importante, Calvino dizia que a centralidade da liturgia era a exposição fiel da palavra de Deus, ou seja, a pregação. E aqui, para a gente não entrar no radicalismo, como também o Mateus alertou, não é que a pregação é o ponto mais importante do culto. O culto todo é importante. O que os reformadores defendem é que a pregação é a centralidade, é o que equilibra. Então, por exemplo, o que os reformadores estão falando não é que você vai assim, lá na igreja o culto começa às 6 horas, a pregação do pastor começa mais às 6h40, às 6h30 eu chego. Por quê? Porque no início não é importante. Calvino falou que o importante é a pregação, então não posso perder a pregação. Ele não falou isso. O que ele diz é o seguinte, que nós dizemos à luz da nossa tradição e da palavra de Deus, tudo é importante. Do início, como eu falei, do prelúdio ao pós-lúdio, tudo é importante. Agora, o que vai dar a centralidade é a pregação fiel à palavra de Deus. Ou seja, se essa pregação é bíblica, porque se ela for baseada em Augusto Cury, mensagem de domingo, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Aí você, eu estou fazendo psicologia, o pastor vai falar de Jesus, aí eu vou lá, porque eu quero... É bonito, é best-seller, mas não é bíblico. Não é cristocêntrico. Tem que ser baseado em Gênesis até Apocalipse. Se o pastor for, irmãos, hoje
esse domingo nós vamos pregar sobre o Talibã. Tá na boca do povo, todo mundo agora é especialista em Talibã. Não é essa a base da pregação. A pregação é bíblica, é cristocêntrica. E aí eu concluo dizendo, qual que é a grande dificuldade dos nossos dias? E principalmente para os jovens, eu diria. Vocês cresceram, e têm crescido numa geração que jogou fora a liturgia. Eu que sou mais velho, pelo menos pareço ser, ainda lembro do culto onde a liturgia estava impressa e quando o culto ia começar, o prelúdio não era para eu desligar o celular. O prelúdio era para eu aquietar meu coração, para eu respirar, para o batimento cardíaco, de certa forma, normalizar e eu entender que, junto com o povo de Deus, eu estou entrando na presença do Senhor. E que havia a oração de invocação, que não é uma oração que convida Deus para o culto. Senhor, chegamos, agora pode vir. Ele já está aqui. A oração de invocação é uma oração de declaração. É a oração que diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos invocando, nós estamos proclamando. Qual foi a última vez que você participou de um momento de confissão de pecados no culto? Está instinto. Não, cada um confessa por si só. Confessa de casa, já vem confessado. Mas o culto a Deus, somos chamados ao arrependimento. Somos chamados a um exame de consciência, de mentalidade. O que foi que de fato eu fiz? O que foi de fato eu pensei? O que foi de fato que eu falei? Que eu preciso recorrer ao Senhor e ao seu sangue que me purifica. Então perceba que vocês, eu diria, cresceram e são bombardeados numa geração litúrgica que não existe liturgia, existe o quê? Programa de culto. Acabou a liturgia. É programa de culto. E programa de culto é o quê? É quem vai cantar e quem vai pregar. Hoje no culto, quem que canta? Banda Dorte. O pessoal do Guará. Projeto Sola. Oficina G3. O irmãozinho do acordeon. Quem vai pregar? Nicodemos. Aí vai pouca gente. Marzinho, aí bomba. Está gravado, né? Mentindo assim no YouTube. Percebe que aí, onde é que o nosso coração está sedento de Cristo? Não está. Eu estou sedento do show. Eu estou sedento da animação, da banda e do pregador. E aí a gente precisa, então, restaurar a nossa afinidade litúrgica. E a única voz que faz com que os nossos joelhos se dobrem é a voz de Jesus. Que eu e você possamos ajudar a nossa igreja. Falo por mim aqui no Jardim Botânico, e você nos diz, olha, vamos repensar a nossa liturgia, vamos voltar à palavra de Deus para que a gente não esteja apresentando fogo estranho ao Senhor, para que a gente não esteja praticando domingo após domingo uma falsa adoração. Uma adoração que não tem nada a ver com Cristo e nada a ver com a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos genuinamente adorá-lo em espírito e em verdade, à luz da sua palavra.